Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa e hoje no nosso Muito Além da Beleza vamos falar sobre um tema, gente, que todo mundo adora, que é sobre morena iluminada. Porém, fazer morena iluminada é só descolorir e aplicar a cor? Claro que não, vou ensinar aí um segredinho meu quando você quer tirar um pouco a vibração do fundo de clareamento, isso mesmo. Quando o fundo de clareamento deixa aquele residual laranja, como que eu posso fazer na hora de matizar esse cabelo para fazer essa correção? Então, quer aprender essa dica? Vem comigo no nosso programa de hoje. Seja bem-vindo! Então, pessoal, uma tendência aí que veio para ficar, né? Pode dizer que é um novo conceito para as morenas aí, que são os cabelos que a gente chama de morenas iluminadas, né? E nesse Fora da Caixa de hoje, eu não quero mostrar a você como fazer uma mecha de morena iluminada, porque as técnicas são infinitas, mas eu quero dar uma dica muito especial de cor para morena iluminada. Como você faz para não errar a nuance, quando a cliente não quer aquele tom acobreado, não quer aquele tom mais quente no cabelo, como eu faço para corrigir isso? Então vem comigo no nosso Fora da Caixa de hoje. Então, pessoal, tem uma polêmica, né, em torno de morena iluminada. É uma técnica, é uma cor. Gente, eu posso dizer para vocês que é uma tendência, é um estilo, é um conceito. Então, quando você fala morena iluminada, você tem infinitas possibilidades de cores de morena iluminada e técnicas também. Então, eu quero explicar nesse quadro para vocês, nesse programa de hoje, o meu conceito sobre morena iluminada. E claro, né, gente, vamos aí dar uma dica especial sobre uma cor para morena iluminada. Então, o que é o meu conceito sobre morena iluminada? É uma técnica aliada a cores. Porém, o principal conceito é a pessoa permanecer morena e você criar pontos, mechas, que eu falo que é pontos de iluminação, onde você não perde o principal, que é ela ser morena. Mas quando a pessoa é branquinha, Michelle, eu tenho cliente tão branquinha e o cabelo é escuro. Aí tem pessoas que usam o termo castanho iluminado, então toda forma de iluminar. Mas a pessoa branquinha de cabelo escuro, ela é considerada morena também, tá, gente? Morena não é só cor de pele, tá? Então eu falo, por isso que eu digo que é um conceito, né? Morena iluminada. Ah, e qual que é a cor de morena iluminada? Tem pessoas que falam cor A, B, C para morena iluminada. Gente, esquece isso. Qualquer cor você pode usar. O segredo é iluminar uma morena, iluminar um cabelo escuro. Esse é o segredo. Por que iluminar um cabelo escuro? Porque se a pessoa é branquinha e tem um cabelo escuro, você pode sim criar um efeito de morena iluminada. Porque esse moreno é mais do cabelo, tá? Então eu queria dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então eu posso ter morena iluminada em tom à altura de 8, 7 e 6. Então vou mostrar a cartela para vocês poderem brincar com as nuances, com os reflexos, tá? Mas quando eu passo do 8, eu brinco já é uma loira iluminada. Você já tira aquele aspecto de morena da pessoa e traz loiro. Porém, se a quantidade de mecha for pequena e você manter muito cabelo natural, até tons de loiro criam morenas iluminadas. Então observa, gente, como que o conceito aí pode mudar a sua visão. Então o que é uma morena iluminada? Ela pode ser cacheada, então a gente pode fazer um trabalho, uma cacheada que está até num tom claro, porém permaneceu aí o morena dela, ela continua morena, só com aquela iluminação nos fios cacheados. Pode ser um cabelo que a gente está tirando uma coloração preta, trazendo um tom mais iluminado. E pode ser também um iluminado mais claro, na altura de um 8 ali, que a gente traz aquele tom mais claro, mas ainda não é loiro. Aquela que a gente fez uma mecha inversa, devolveu profundidade. Então, quando você tem esse efeito de cabelo com fundo escuro e mechas mais claras, e você mantém a pessoa como morena, mesmo que ela tenha a pele clara, podemos dizer que é uma técnica de morena iluminada. Então, o conceito de morena iluminada, a gente, não é apenas a cor, não é apenas a técnica, é as duas coisas aliadas, tá? Então, posso sim realizar uma mesma técnica de uma loira, usando um tom mais acobreado, usando um tom mais marrom, usando um tom mais dourado. O que vai mandar é você manter a pessoa morena, a profundidade dela e o contraste. Tá? Então, eu quero deixar essa dica aqui no começo do programa para vocês, no começo do quadro, né, Fora da Caixa, para vocês pensarem aí fora da caixa. Então, tem gente que fala que parece uma regra. A morena iluminada tem que ser tom marronzado, tem que ser na altura de 6. Não é isso, gente. Morena iluminada pode ser tom de 6, tom de 7, tom de 8. Pode ser cobre, pode ser nude, pode ser dourado, pode ser perolado, pode ser mesmo até avermelhado. Tudo que você ilumina um cabelo escuro, você pode dar o nome de morena iluminada. E por isso eu criei outros iluminados. Eu tenho ruivos iluminados, e aí é questão de você trazer iluminação para aquela cor do cabelo. Então por isso que hoje eu não quero ensinar um passo a passo de mecha, porque você pode usar a mecha que você já tem. Eu quero dar um segredinho na cor dos cabelos.
Então, observa essa modelo nosso antes dela. É um cabelo natural, porém um cabelo cacheado. Claro que a gente vai finalizar ele com escova, mas eu não vou retirar os cachos. Mas para mostrar a cor, para ela ver o resultado, a gente faz uma escova, faz um babyliss. Mas ele vai ficar lindo, gente, até cacheado, tá? Então, qual que foi o pedido dessa cliente para mim? Foi ter um cabelo, gente, que ela que não queria um marrom, uma coisa muito fechada, mas também não queria um cobre. Então ela queria uma coisa que eu chamo de nude, que é um cabelo que não tem tanta vibração de reflexo. E aí, claro, né, a gente vai ter uma receitinha especial. Então eu montei esse cabelo todo com o nosso Poplex e OX de 10 volumes. E aí eu vou aproveitar nesse fora da caixa e vou abrir um parêntese para vocês. Cabelo cacheado, cuidado, não é na hora de fazer o teste se ele abriu não, é se você não perdeu a curvatura do cacho, tá? Então por isso que o cabelo cacheado eu sempre trabalho com uma volumagem mais baixa. Então, no caso dela, ele ficou ok com 10 volumes, abriu no fundo 7 que eu precisava. Então, para que eu vou forçar esse cabelo com um oxidante mais forte, vamos dizer assim, mais rápido? Então, é muito importante no cabelo cacheado você não apenas ver se ele abriu no fundo de clareamento, mas você não perdeu a curvatura do cacho. Porque senão a cliente sai do salão, sabe como? Iluminada, porém o cabelo cacheado e onde está o iluminado liso. Você perde ali com a descoloração, a curvatura do cacho, tá? Então, a primeira dica que eu quero dar nesse quadro para vocês é isso, usar volumagem baixa, principalmente porque ela é uma morena iluminada. Como eu tenho uma técnica muito rápida, eu usei o OX de 10. Dependendo do cabelo, eu começo com 6 volumes, gente, isso mesmo, nosso OX de 6 volumes, tá? E o Poplex, porque ele já é um pó que vai trazer a proteção, ele vai minimizar o dano e além da proteção do Plex, ele tem também a nanotribologia, que vai abrir essa cor uniformemente. Se você não conhece o Poplex, já aproveita e peça o seu distribuidor, porque você não sabe o que você está perdendo em termos de cabelo já com química e para cacheada. Gente, ele não danifica a fibra e não perde a curvatura do cacho, tá? Então eu fiz as mechas dela e agora a gente vai para o segredinho, que é a parte da cor. Então observa como que ficou o fundo de clareamento dela. Ele mostra pra gente no momento do lavatório um residual bem laranja, porque ele está na altura de um 7, ali com um pouquinho de 6. Então ele está um amarelo alaranjado, porém o laranja ainda está muito em evidência, tá? E aí, como eu não quis forçar a abertura desse cabelo para não perder a curvatura do cacho, o que eu vou fazer? Tirar um pouquinho da vibração desse cabelo. E aí eu tenho algumas opções, deixa eu mostrar pra vocês. Então, vocês viram como é que está o fundo de clareamento dela na altura de um 7? Então, vou até mostrar aqui na nossa tabela de cores, né? O fundo 6, 7 e 8, que é o ideal para fazer morena iluminada. Na verdade, o 8 é o máximo, tá, gente? Que seria aqueles tons mais mel, um doce de leite mais claro. Então, eu trabalharia no máximo com o fundo 8. No caso dela, eu optei pelo 7, por causa da cor que ela escolheu, que não é uma cor tão clara. Então, eu paro o cabelo até na altura de 7. Eu não preciso chegar no 8 para depois pigmentar esse cabelo. Além de saturar ele na descoloração, eu vou ter um desbotamento maior dessa cor, tá? Então, eu vou mostrar as combinações de cores possíveis e, claro, vou mostrar o que eu usei nesse cabelo. Então, ela queria uma coisa mais amarronzada, mas ao mesmo tempo mais nude, sem muita vibração de laranja, tá? E aí eu tenho a opção de neutralizar o fundo de clareamento. Como ele puxou um pouco para o laranja, eu tenho a opção de neutralizar o laranja como um todo, que seria trabalhando ali um mix azul, ou o mix verde para neutralizar somente o vermelho e manter o dourado do cabelo, tá? Então eu poderia trabalhar no cabelo dela o pistache, que é um coringa, que ele iria fazer a neutralização, porém a mecha ainda iria ficar claro, ele ia dar um tom de doce de leite mais claro. Como assim eu usei o pistache e deu doce de leite? É justamente isso, gente. Colorimetria é a gente criar as somas, nem sempre a cor que eu aplico é a cor de resultado. Então a pessoa deseja de repente um doce de leite, eu aplico um pistache. Por quê? Tá com muito laranja no fundo, se eu aplico doce de leite, vai ficar um doce de leite alaranjado. Eu até poderia aplicar o doce de leite, desde que eu usasse junto o pistache ou usasse junto o mix verde, porque nesse fundo que vocês viram, ainda tem muita força de laranja, que é o quê? O vermelho junto com o amarelo. Então eu precisaria, para usar, deixa eu mostrar na tabela aqui, ó, o doce de leite, ó, observa que ele é mais quente, ele é um marrom dourado, tá vendo, ó? Então aqui no reflexo 7 eu tenho azul, amarelo e vermelho e tenho dourado de novo. Então ele tem vermelho na composição dele e tem dourado. Então se eu coloco no fundo muito laranja, o meu doce de leite vai ficar aquele doce de leite muito queimado, muito escuro, muito cobre. E aí eu poderia usar junto o nosso coringa, que é o pistache. E aí o pistache ia neutralizar o fundo e me trazer um doce de leite real, tá? Então aqui eu tô dando várias opções de cores para vocês criarem aí as morenas iluminadas, tá? Nesse fundo 7, que é da minha cliente. E aí se eu usasse só o pistache puro, eu também chegaria num doce de leite um pouquinho mais frio do que misturando os dois.
porque o nosso pistache ele tem um reflexo 8, que é o mate, e o 7, que é o bege, tá? O 7 na nossa cartela da Maxline é uma variação de marrom. O bege e até os tons marrons. A gente considera como cor reflexo 7, tá? Dentro da nomenclatura das cores universais, tá? Então aqui, por ser uma cor clara, o 7 ele entra como um bege, tá? E o que acontece? Eu poderia neutralizar usando os mix. O que eu não poderia usar nesse cabelo é um leite de coco, achando que eu vou conseguir neutralização, porque aí, no caso, o reflexo aqui é muito baixo para a cor que está o laranja. Então, ele aqui eu vou usar em fundo 8, 9 e 10. Então, quando eu quero neutralizar, eu tenho a opção de usar o nosso coringa, que é o pistache, ou eu venho para a nossa cartela de mix. Então, eu poderia adicionar a cor de desejo dela, a cor de neutralização, que seria ou azul, ou verde, ou cinza para esfriar. Tá? E a mesma coisa para intensificar, né, gente? Se ela quisesse um pouco mais cobre, eu tenho o cobre, eu tenho o amarelo, eu tenho o vermelho. Então, dando a dica para vocês aqui que me acompanham no programa, não esqueçam os mix, gente. Tenham aí no mínimo um de cada cor, para você personalizar as cores de cabelo que você faz. Mix não é só para corrigir cabelo loiro. Moreno iluminado também, às vezes, você precisa de correção de fundo residual. Então, eu poderia usar nesse cabelo dela, por exemplo, canela, com mix azul, que eu tiraria bastante da vibração laranja que está no fundo do cabelo dela. Poderia usar o mix verde, que eu iria manter o dourado, porém eu ia tirar aquele excesso de vermelho que está onde? No fundo de clareamento dela. Então sempre é muito importante a gente poder somar esse fundo de clareamento que vocês viram com a cor de desejo. Então por isso que eu fiz essa aula para vocês aqui antes de entrar na cor que eu usei, tá? Então vamos lá. Como ela está com reflexo muito aceso já, vamos falar que ela já está com bastante tons acobreados no fundo de clareamento dela. Agora eu vou preparar 30 gramas de 0,47, que é o nosso canela. Lembrando que os nossos tonalizantes não têm base revelada, tá, gente? Então ele faz a mesma cobertura dos tonalizantes que viriam com o nome 7,47, 8,47. Porém, ele não vai escurecer o cabelo, ele vai dar só o reflexo 47. O que é o 47? É o cobre marrom. Então ele é mais fechado, ele é um marrom mais acobreado, diferente do nosso avelã, que é o 43, que é um cobre dourado, então ele fica mais laranja ainda. Então essa escolha é muito importante, ó. Se você observar na cartela, o nosso avelã ele puxa bem para o laranja, porque ele tem laranja e amarelo. E o nosso canela, ele já é um tom de marrom mais acobreado, ó, porque ele tem um reflexo 4, porém ele tem um marrom, tá? Então ele vai deixar uma cor um pouco mais séria, vamos dizer assim, menos laranjada. Então essa era a cor de desejo dela. E o que eu fiz para devolver um pouquinho de profundidade para essa cor? Adicionei base 7, que é o loiro médio. Então eu escureci, tirei um pouquinho da vibração do reflexo, ó. Então eu trabalhei com o canela e essas bases que a gente tem para você criar esfumados, transições de cores, você vai também adicionar ele às cores que você quer. Então geralmente nas cores escuras, né? Mas eu posso pegar o 7 e colocar o mel para criar um 733, que você vai, além de devolver o reflexo 33, você vai devolver base para aquele cabelo. Então vamos supor que o desejo dela fosse um dourado. E aí eu poderia trabalhar aqui o meu mel, porém ele puro. Vocês lembram que tem o fundo residual? Então só o mel puro, você vai usar o mel e vai falar assim, gente, o mel ficou laranja. Claro que o mel ficou laranja, tem fundo laranja. Então você sempre tem que usar o neutro. Nesse caso, o pistache é um coringa ou os mix, como eu falei para vocês, tá? Ficou na dúvida, gente? Vamos aproveitar esse momento aqui. Tem muita gente que fala, ai, Michele, quando vem com essas dúvidas, com essas receitas de fundo de clareamento, me dá uma dúvida. Então, gente, deixa aqui o seu comentário. Comenta que eu sempre estou respondendo vocês, tá? Então, ó, um beijo, agradecendo aí todos que comentam toda segunda-feira. Mas você, tá com dúvida ainda? Deixa aqui o seu comentário que eu mesmo irei te responder, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso sempre trabalhar com esses tons para fazer morena iluminada. Então, se ela quer um dourado e eu uso nesse fundo que eu mostrei para vocês, direto dourado, vai ficar um dourado cobre, como se fosse o nosso caramelo, que ele é 34, ele seria dourado, porém ele tem um pouco de cobre. Então olha que interessante, eu quero criar um caramelo nela, nesse fundo 7 eu posso usar o mel e ter o resultado de caramelo. Então tudo é a cor que você está usando com a somatória do fundo de clareamento, tá? E aí, a gente tem várias opções de cor. No dela, eu fiz essa mistura, usando o 7 e trazendo um pouco de base 7, na verdade, né, para o meu canela. Porque eu trouxe mais profundidade na cor, eu criei um canela mais fechado, com menos reflexo marrom e com menos reflexo acobreado. Deu para entender a receita, gente? Então eu quero que vocês confiram também, né, claro,
Aí eu mostrei pra vocês a misturinha que eu usei no cabelo dela. Michelle, eu posso usar esse set sempre? Gente, muito cuidado. Se você tá fazendo um mel, se você tá fazendo um doce de leite, esse set pode escurecer o cabelo, pode fechar no ângulo que você quer. Então, como eu faço para meus alunos, eu faço para você que me acompanha aqui no programa. Então, testa as cores e cria seu próprio laboratório, porque nós já temos um mix bem enxuto para vocês, né? São 8 cores ali de reflexo, 2 bases que você consegue criar, gente, infinitas possibilidades. Eu uso o 4-7 puro, eu uso o 4-7 com a base 7 que eu ensinei para vocês. Eu posso usar o 4-7 com o 4-3, com o 33, com o pistache. Então, em 10 cores ali, vocês criam uma infinidade de cores. Então, apenas 10 tubos ali, você pode fazer vários testezinhos de mecha e criar cores principalmente exclusivas para suas clientes. Porque essa cor aqui, ela não vai achar para comprar. É uma cor que eu criei e personalizei para ela, tá? Então, confere aí o resultado do cabelo dela, como que ele ficou um canela, né? Até lembra a cor da canela mesmo, tá, gente? Ele ficou um canela um pouco mais sério, vamos dizer assim, com menos vibração alaranjada. Então, a gente trouxe ele mais para o marrom, mais ele para uma cor suavizada. Então, confere o resultado do cabelo dela. Então, pessoal, gostaram do resultado desse cabelo? Da cor principalmente, né, que foi o que eu foquei com vocês aqui, foi na cor desse moreno iluminada. Vocês observaram também que ele continuou saudável no momento do lavatório ali, que ele não perdeu a curvatura de cacho dele quando ele estava molhado. Isso é muito importante. E claro, isso tudo foi resultado da escolha da descoloração, da escolha do pó descolorante correto e do nosso conceito Trends que eu usei no cabelo dela. Mas eu não vou mostrar o tratamento do cabelo dela não, mas eu vou deixar para vocês no próximo bloco aí no nosso Dica de Especialista um tratamento igualzinho eu fiz nesse cabelo. Foi em outro cabelo, mas foi o mesmo tratamento usando os mesmos produtos para você usar aí não só em loiras, mas em morenas iluminadas, em ruivas, em cabelo que você fez descoloração. É um tratamento que eu sempre indico. Então, ó, beijo, beijo e até no próximo quadro. Nossa dica de especialista de hoje, eu vou falar mais um pouquinho sobre o nosso conceito Trends e como tratar cabelos aí pós-descoloração usando a nossa Trends SOS e a nossa Trends pós-química. Então confira a nossa dica de especialista de hoje. Então, pessoal, nesse tratamento hoje a gente vai usar a nossa Trends SOS junto com a nossa Trends pós-química, tá? Então eu vou trabalhar o shampoo da pós-química, que é um shampoo que vai limpar esse cabelo com mais suavidade, porque eu acabei de fazer um processo químico nesse cabelo, então eu não preciso de um shampoo que tenha sulfato, um shampoo que faça uma limpeza muito profunda, tá? Então eu usei nesse cabelo o nosso shampoo da linha pós-química da Trends, e aí eu vou fazer uma receitinha para vocês, que é para reestruturar esse cabelo e devolver massa ao mesmo tempo. Então eu usei 3 produtos diferentes ao mesmo tempo, tá? Então eu usei 2 produtos da nossa linha Trends pós-química, que é o reconstrutor de queratina e a nossa máscara queridíssima Creative Trends, que faz o quê? Uma reposição de massa, regeneração dos fios, junto ali com a reconstrução e a reposição de proteínas do reconstrutor. E claro, vou aliar aí o nosso Trends SOS, que é o nosso anti-emborrachamento. Gente, muitas pessoas me perguntam, mas Michelle, eu acabei de fazer a descoloração, o cabelo está saudável. O nome já diz, anti-emborrachamento. Não é só quando deu ruim, quando emborrachou. E por que eu vou usar nesse cabelo, gente? Porque ele é um cabelo muito firme, né? É um cabelo que desestrutura com facilidade, porque é um cabelo que demora a abrir. Então ele é um cabelo estruturado, grosso e que no processo de descoloração ele demorou um pouco para abrir. Então ele ficou mais tempo exposto à química. E pode ser usado também em cabelos cacheados que você fez mecha, em cabelos cacheados você fez coloração. Essa combinação de anti-emborrachamento e reconstrutor e máscara Creative, além de devolver a massa do cabelo, vai ajudar na estabilização da estrutura do cabelo, que é devolver para o cacheado aquela curvatura de efeito molinha, tá? Então essa combinação é perfeita também em cabelos cacheados, como vocês viram, né? No Fora da Caixa de hoje. Então essa mesma receitinha que eu usei nesse cabelo, você pode usar em cabelos cacheados.
feito coloração, feito descoloração ou até mesmo para tratar o cabelo cacheado de tempos em tempos, porque nós estamos devolvendo para esse cabelo a carga proteica dele, devolvendo a massa do cabelo, a hidratação do cabelo e, claro, trabalhando na parte de reconstrução desse cabelo. Então, para esse cabelão, gente, eu usei 5 gramas de anti-borrachamento, 10 gramas de reconstrutor e 20 gramas de máscara Creative. Porém, a proporção você vai usar de acordo com o volume do cabelo. E observe, gente, que esse cabelo é um cabelão, tá? E usou só isso de produto, tá? O rendimento dele é fantástico. Então, confira aí o resultado do brilho, da maciez e, claro, do tratamento do nosso conceito Trends. Então, pessoal, para encerrar o nosso programa de hoje, queria agradecer a todos vocês pela participação, pelos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante, então não deixe de comentar aí embaixo, deixar o seu comentário, a sua dúvida também é muito importante. Gente, nesse tempo de mudança que estamos vivendo, né, abre salão, fecha salão, abre comércio, fecha comércio, nós temos que nos adaptar e nós temos também que mudar. Então, esse Fora da Caixa, eu quis trazer uma visão diferente para vocês. Na parte do tratamento, que é o Dica de Especialista, eu quis trazer uma nova visão, de repente, de um tratamento que você já tem no seu salão. E aí, se a gente está fazendo uma coisa e não está dando certo, vamos mudar a forma de fazer. E aí, eu peguei uma frase aqui de alguém que eu gosto muito, eu sempre cito muitas frases dele aqui, cito também nos meus cursos, que é do Albert Einstein. É uma frase, gente, muito interessante, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje. Eu vou ler porque eu não decorei essa frase, tá? Então vou fazer uma colinha aqui para vocês, ó. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, gente, isso acontece muito, né? Eu falo que é o famoso aí da murro em ponta de faca. Tem gente que tenta e não inova nunca. Então, principalmente no nosso mercado, no nosso ramo de atuação, a gente tem que sempre estar em busca de novidade. E para isso, eu estou aqui toda segunda-feira às 19 horas, trazendo um programa novo para você, com dicas novas e tudo isso muito além da beleza. Então, ó, grande beijo e te espero aqui segunda-feira às 19 horas.